Bem-vindos ao Diário de Criaturas, onde falamos sobre o sobrenatural e como combatê-lo. Para esse primeiro episódio, iremos falar sobre algo que não pode ser combatido. Peraí. Talvez seja exagero dizer que o tema de hoje não pode ser combatido. É possível, mas não de maneira convencional. Isso é porque a criatura de hoje vai além da nossa concepção. Eu estou falando, é claro, do ancião Cthulhu. Para esse vídeo, eu não vou entrar nos subtextos racistas de suas histórias. Para quem estiver interessado, eu já tenho um vídeo sobre isso junto com outras histórias do Lovecraft. Ao invés disso, eu vou analisar a biografia desse ser e suas características. Apesar de ser uma das criaturas mais famosas de Lovecraft, Cthulhu só aparece em 2 histórias dele. Então, para entendermos sua mitologia, precisamos analisar também outros contos escritos pelos sucessores do autor. Isso pode trazer algumas inconsistências na hora da nossa análise, mas faremos o nosso melhor para entendermos o que sabemos e criarmos nossa própria linha do tempo. Cthulhu é membro de uma raça chamada Os Anciões, criaturas místicas que habitavam o universo milhões ou até mesmo bilhões de anos antes dos primeiros humanos sequer existirem, e que veio para o planeta Terra junto de seus seguidores, as chamadas proles estelares, na era paleozoica, que é estimada ter acontecido há mais de 500 milhões de anos atrás. Não sabemos o motivo ao certo de Cthulhu ter parado no planeta Terra. De acordo com Derleth, um dos sucessores de Lovecraft, isso se fez devido aos anciões terem declarado guerra aos deuses antigos e logo serem banidos a diferentes lugares do universo, com Cthulhu sendo aprisionado na cidade submersa de Hylia, encontrada aqui no nosso planeta. É difícil dizer se esse é um evento que realmente aconteceu na mitologia, afinal, ele foi definido após a morte de Lovecraft. Talvez essa guerra nem tenha acontecido, talvez Cthulhu já dominasse o planeta, ou talvez ele só estivesse passeando por aqui e veio para cá por lazer. O que temos 100% de certeza é que Cthulhu atualmente se encontra na cidade de Hylia e que, por qualquer motivo, ele não consegue sair de lá. Isso não quer dizer que estamos a salvo dessa criatura, já que existem milhares de cultos ao redor do planeta e pela galáxia também que veneram esse ser vil e que buscam libertá-lo de sua prisão ou invocá-lo para conceder algum desejo de poder. Porém, por incrível que pareça, esses fanáticos são os menores dos nossos problemas, já que a influência de Cthulhu é tão grande que ele mesmo pode se manifestar em nossos sonhos para nos aterrorizar. E essas manifestações são suficientes para deixar qualquer um louco. É claro que ele pode nos mostrar pesadelos ou nos corromper com seus poderes, mas seu conceito já é tão fantástico para a mente humana que só sua presença já é o suficiente para nos fazer perder a nossa sanidade. Muitos morrem de medo só de o olharem, e isso não é exagero. Eles literalmente morrem de medo. Pode parecer piada, mas há uma explicação para isso. Cthulhu é um ser de uma dimensão ainda mais avançada do que a nossa. Pense dessa forma, através do plano cartesiano. Se você desenhar um bonequinho no papel, você poderá observar que ele não possui nenhuma profundidade. Se dermos consciência a ele, esse bonequinho só poderá compreender o mundo da forma como ele existe, através dos eixos X e Y, o horizontal e o vertical, um mundo bidimensional. Nós, humanos, compreendemos o mundo de forma tridimensional, ou seja, além dos eixos X e Y, enxergamos também através do eixo Z, a elevação. Então eu te pergunto, o que aconteceria se, de alguma forma, nós conseguíssemos pegar o bonequinho 2D e trazê-lo para o universo tridimensional? Ele não se transformaria, pois sua natureza ainda é bidimensional. E mesmo se ele se transformasse, será que ele entenderia esse novo mundo? Com certeza, a cabecinha dele iria explodir e ele nunca mais seria o mesmo. Isso é uma forma até um tanto simplista de entender essa questão, mas nos ajuda a compreender o porquê de não podermos interagir com Cthulhu com segurança. E para ter uma noção ainda melhor desse caos, que tal pegarmos uma passagem da descrição da cidade de Hylia, que também se encontra em outro plano de existência? Sem saber o que era futurismo, Johansen chegou muito perto de descobri-lo ao falar da cidade, pois, em vez de escrever estruturas e construções individuais, ateve-se a impressão geral de ângulos vastos e superfícies rochosas, grandes demais para pertencer a qualquer coisa própria ou típica deste mundo. Um panorama impiedoso coberto por terríveis imagens e hieróglifos. Faço menção dos ângulos descritos por Johansen, porque relacionam-se a algo que Wilcox havia me dito a respeito de seus abomináveis sonhos. O jovem afirmou
que a geometria do cenário que avistara tinha algo de anormal, de não euclidiano, que sugeria esferas e dimensões abjetas muito além das que conhecemos. No diário, um marujo semi-analfabeto registrara a mesma impressão ao contemplar a terrível realidade. Até mesmo seu próprio nome é o mais próximo possível do que conseguimos compreender. Nossas cordas vocais não conseguem pronunciar e nossos ouvidos não conseguem entender. Se fôssemos tentar ser fiéis à sua pronúncia, então seria algo mais parecido com Cthulhu, o que é infinitamente mais estúpido, então seguiremos com Cthulhu mesmo. Cthulhu é descrito como um ser gigante, equiparável com uma montanha, com pele escamosa, asas de dragão e milhares de tentáculos vindo de sua cabeça. Porém, essa não é sua forma verdadeira, e sim o mais próximo que ele pode ser compreendido por nós e replicado em objetos de adoração como estátuas e outros símbolos de idolatria. Sua verdadeira forma não pode ser entendida, é sempre descrita como uma amalgamação de diversas outras coisas, como podemos observar. Pode parecer impossível combater uma criatura como Cthulhu, e eu acho que se você tiver cara a cara com ele, realmente é. A boa notícia é que, como ele está aprisionado em sua cidade submersa, ele não consegue fazer muita coisa fisicamente em nosso plano. Então a pergunta vira: como podemos mantê-lo em sua prisão? E então, nossa atenção é voltada aos seus seguidores. Os cultos de Cthulhu estão espalhados por todo o planeta, e suas atividades incluem orgias de sangue e sacrifícios humanos. Só coisa boa. Através dessa devoção, os cultistas acreditam que Cthulhu irá se libertar da cidade de Hylia e livrar o mundo de compaixão, tornando-o repleto de violência. Mas é notável que os sacrifícios humanos são feitos com pessoas que os cultistas sequestram, não necessariamente entre eles. Quer dizer, um deus das trevas não consegue encarnar no mundo se todos seus adoradores estiverem mortos, não é mesmo? Mais uma coisa. Nas histórias e nos livros, os lunáticos são descritos como pessoas deformadas, medonhas, burras, mas vale lembrar que Lovecraft era um notório racista, então ele provavelmente só estava descrevendo minorias sem nenhum cuidado. O motivo desses cultos existirem é que há muitos milênios atrás, muitos deuses antigos tinham uma presença tão forte que acabavam aparecendo nos sonhos dos humanos por acaso, os primeiros humanos, e isso acabava os corrompendo por dentro. Atualmente, mesmo em seu estado catatônico, a presença de Cthulhu ainda é poderosa o suficiente para ele aparecer dessa forma para nós, ele querendo ou não. O que eu quero dizer é que as pessoas que fazem parte desses ritos não necessariamente participam deles por vontade própria, e sim que foram torturadas mentalmente para compactuar com tal coisa. E como isso pode acontecer com qualquer um devido aos nossos cérebros inferiores, é possível que pessoas poderosas também estejam por trás disso. Bom, depois de tudo que foi descrito, o que podemos entender sobre Cthulhu? Não muita coisa, acho que se fosse para entender muito já estaríamos malucos. Mas o que sabemos é que não precisamos procurar muito para ter contato com ele. Pode parecer pessimista, mas ainda assim, nós sabemos o que Cthulhu mais deseja, que é voltar a andar em nosso plano. Agora, como ele pode fazer isso, já são outros 500. Sabemos que está conectado aos rituais selvagens feitos pelos fanáticos e também pela posição das estrelas. Talvez esses dois fatos estejam conectados? Será que, através desses rituais, a posição das estrelas pode ser alterada? Ainda assim, não sinto que esteja tudo perdido. Existem relatos de pessoas que estiveram cara a cara com o monstro e que saíram vivas. O maior exemplo disso está em O Chamado de Cthulhu, onde uma embarcação se encontra na cidade perdida de Hylia e se depara com o monstro. Ainda restava algum vapor na caldeira, mesmo que toda a tripulação estivesse em terra, e bastaram alguns instantes de labuta febril entre o leme e os motores para que o Allert deslizasse sobre as águas. Devagar, em meus horrores disformes daquela cena indescritível, a embarcação começou a desbravar as águas funestas, enquanto sobre a pedra lavrada nas tétricas margens extraterrenas, a monstruosa coisa estelar babava e urrava como Polifemo ao amaldiçoar o barco de Odisseu. Então, com mais ousadia do que o lendário Ciclope, o grande Cthulhu deslizou envolto em gosma para dentro d'água e começou a perseguição, erguendo as ondas com suas descomunais braçadas de poderio cósmico. Bryden olhou para trás e enlouqueceu, soltando as gargalhadas estridentes que o acompanharam até que a morte o levasse certa noite na cabine, enquanto Johansen delirava pelo navio. Mas Johansen ainda não havia sucumbido. Sabendo que a coisa poderia muito bem alcançar o Allert enquanto a caldeira não estivesse a todo vapor, o imediato fez uma aposta desesperada. E depois de acelerar o navio ao máximo,
correu como um raio pelo convés e virou a roda do leme. Um poderoso redemoinho espumante formou-se no clamor das águas salgadas, e enquanto a pressão do vapor subia a níveis cada vez mais altos, o bravo norueguês pôs o navio em rota de colisão com a criatura gelatinosa que se erguia acima da espuma impura como a polpa de um galeão demoníaco. A terrível cabeça de Lula e os tentáculos convulsos por pouco não tocaram grupés do robusto iate, mas Johansen seguiu em frente sem a menor hesitação. Sobreveio um estrondo como de uma bexiga explodindo, uma massa viscosa como a de um peixe-lua cortado ao meio, um fedor como de 1000 covas abertas, um sol que o cronista foi incapaz de registrar no papel. Naquele instante, o navio foi envolvido por um acre e cegante nuvem verde, e logo não havia mais do que uma convulsão peçonhenta ré, onde, Deus do céu, os fragmentos espalhados daquele rebento celestial inominável estavam se recombinando para voltar à odiosa forma original, ao passo que a distância aumentava a cada segundo, enquanto o Alert ganhava mais ímpeto com o aumento do vapor na caldeira. Esse é só um pedaço da história, e é importante ressaltar que dos 8 homens que se depararam com a criatura, somente um saiu vivo, e completamente enlouquecido. Mas se esse trecho revela alguma coisa, é que Cthulhu ainda pode ser parado. Eu sei que um ser que consegue moldar sua forma, aparecer em nossos sonhos e moldar a fábrica da nossa realidade é algo muito acima de nós, mas é fato de que ele teve que acompanhar um barco e ainda foi estilhaçado por ele. Brian Lumley, um outro autor do cosmicismo, diz que esse não foi o verdadeiro Cthulhu, e sim, um outro deus antigo bem menos poderoso do que ele. Mas isso foi uma continuidade feita após a morte de Lovecraft. Não, eu acredito que esse tenha sido o verdadeiro Cthulhu, mas em uma forma bem menos poderosa do que ele consegue alcançar. Lembrem-se, Cthulhu se encontra em um estado que não é nem de vida, nem de morte. Talvez o que os marujos tenham visto seja só uma projeção bem inferior ao poder do ancião. Ou talvez estar preso na cidade de Hilaire limite bastante suas verdadeiras habilidades, afinal, ele também hesitou em entrar na água. Talvez exista algum tipo de barreira invisível? Mas isso é só especulação, não uma verdade concreta para aquilo que não podemos compreender. Para finalizar, eu gostaria de levantar a seguinte questão: será que Cthulhu é tão cruel assim? Para um ser tão incompreensível para nós, os nossos conceitos de bem e mal não devem se aplicar. Somos menores do que amebas para ele. Ele próprio provavelmente nem está ciente de nossa existência. Ainda assim, existem monstros similares, como o Nyarlathotep, que buscam ativamente atormentar a humanidade. E não há motivo para não acreditar que Cthulhu também não seja dessa forma. E mesmo que não exista algo que entendemos como malícia por trás dessa criatura, um ser cuja existência causa um perigo tão grande à humanidade, é justificável temer. Bom pessoal, vou ficar por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se você tiver alguma sugestão para o próximo episódio de Diário de Criaturas, deixa aqui nos comentários. E não esqueça de dar um like e se inscrever no canal caso ainda não tenha feito. Um grande abraço e até a próxima.